Olá pessoal, como vocês estão? Eu tô contente porque o frio parece que amenizou e eu gosto muito mais do calor. Mas vamos lá, nós vamos falar hoje sobre ageísmo. Você já ouviu falar sobre isso? Espero que você curta esse vídeo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa essa palavra, como que ela está sendo usada em português, porque tem diferentes nuances, diferentes maneiras, né, de se relacionar a isso. Vamos falar um pouquinho sobre o que é, então, o ageísmo e como ele afeta as pessoas idosas. Bom vídeo para vocês! Olá, pessoal! Então, conforme nós falamos na abertura, o tema de hoje é ageísmo. Da onde vem essa palavra? Essa palavra, ela vem da língua inglesa ageism, que é relativo à idade, né? Então, ela, por definição, até pela Organização Mundial de Saúde, pelos tradutores, o ageísmo, ele está relacionado ao preconceito em relação à idade, que é o preconceito que uma pessoa pode sofrer pela idade que ela tem. Tá? Normalmente a gente tem trabalhado essa palavra mais no contexto do envelhecimento, mas ela pode ocorrer em outra idade. Então, se uma criança sofre preconceito por ela ser criança, isso também pode ser considerado ageísmo. Em outras partes da literatura, a gente encontra o termo idadismo, né, que é o preconceito em relação à idade, ou etarismo, né, relativo à faixa etária. Então, o ageísmo ele tem sido mais pesquisado e estudado em relação à pessoa idosa, porque é o que, de repente, está de uma maneira mais claro assim na sociedade, que pessoas idosas sofrem preconceitos simplesmente por serem idosas, mas não vamos esquecer que o ageísmo também pode acontecer por outras faixas etárias, né? Uma criança pode sofrer preconceito, ser tratada de uma forma diferente em determinado lugar, simplesmente porque ela é criança. Então, isso também seria o ageísmo. Mas como o ageísmo, ou esse preconceito, né, que não existe, não tem uma palavra assim, de repente, mais bonita para a gente trabalhar, ele afeta a vida da pessoa que está sofrendo esse preconceito. Eu tive uma experiência com um parente meu que ele é um senhorzinho, ele foi a uma concessionária para comprar um carro novo. E ele, de uma maneira muito simples, vestido de maneira simples, ele foi então comprar, entrou nessa agência para então negociar, para perguntar valores, e ele foi bastante tratado assim com muita desatenção, como se uma pessoa daquela idade, que provavelmente está aposentado e está vestido de maneira simples, não pudesse ter poder aquisitivo para realizar aquela compra. Então, um tratamento diferenciado nesse sentido pode ser considerado ageísmo. Eu não sei se isso vai um dia virar crime, né? Como outros tipos de preconceito já foram estabelecidos, né? Em relação a questão do racismo, a questão do preconceito contra outros grupos, né? Outros grupos que têm sofrido discriminação. Mas, enfim, quando a pessoa sofre algum tipo de tratamento preconceituoso por parte de alguém, pela idade que ela tem, isso então é considerado ageísmo. Eu vejo que existe um movimento hoje querendo, não sei a que nível já que está, querendo tornar a velhice uma doença, né? Vai ter CID para a velhice. Então, e no sentido de proteger o idoso em relação ao ageísmo, ainda a gente não vê movimento, né? De repente ter uma lei, estabelecer que as pessoas idosas também não podem sofrer nenhum tipo de preconceito pela sua idade. E não sei se vocês já ouviram falar em discriminação cruzada, né? Eu tenho uma amiga que é pesquisadora nessa área e eu tive o privilégio de participar de uma banca de mestrado que vinha falando sobre essa temática, né, da discriminação cruzada, onde uma pessoa pode sofrer diferentes tipos de discriminação. Por exemplo, se a gente tem uma discriminação contra a pessoa negra, tem discriminação contra a mulher, então se a mulher é negra, ela tem uma discriminação cruzada, dois
motivos para ela sofrer preconceito, como a questão também, às vezes, da condição socioeconômica. Então, imagina uma pessoa idosa, mulher, negra, pobre, né? Então, quais são todos esses estereótipos que têm sofrido preconceito da sociedade numa única pessoa? Então, imagina a dimensão que isso pode tomar se a gente não tiver esse cuidado, né, de lutar contra qualquer tipo de discriminação. E veja bem, pessoal, o problema do preconceito em relação à idade é um problema gravíssimo, é um problema social gravíssimo, porque a própria Organização Mundial de Saúde declara no seu site que o preconceito contra a idade, ele gera vários problemas sociais, econômicos, e para o idoso, por exemplo, existe essa questão emocional. Se a pessoa é desvalorizada ou tratada de uma forma diferente, ela vai se deprimindo, né? Vocês já devem ter ouvido alguns idosos falando assim, eu não sirvo mais para nada, eu não consigo mais fazer nada, e a pessoa, às vezes, ao invés de lutar e de ver o quanto ela ainda pode fazer, ela foca no problema do que ela não consegue mais fazer por algumas limitações físicas ou cognitivas. Então, se você ainda sofre o preconceito, isso agrava muito a situação. Existem pesquisas, por exemplo, que mostram que crianças deficientes que são tratadas como crianças não deficientes, né, como crianças que não têm nenhum problema, esse estímulo dela ser tratada de uma maneira natural faz com que ela se desenvolva melhor. Então é muito importante que a gente trate o idoso como uma pessoa com potencial, que de fato ele tem, mas ainda vendo aquilo que ele pode executar e não aquilo que ele não pode mais executar. E de que forma você, eu, podemos lutar contra o ageísmo, contra o preconceito em relação à idade? Existem várias formas, várias ações que podem ser feitas. Uma delas é política, e aí então talvez não esteja em nossas mãos, mas também existe a questão de trabalhar a intergeracionalidade, que é esse relacionamento que o idoso tem com outras gerações, sejam com seus filhos, com seus netos ou com outros adolescentes, estimulando projetos que trabalhem nessa natureza. Eu conheci um projeto no SESI, Vila Mariana, que trabalhava exatamente isso, né? Idosos contando histórias para crianças, crianças ensinando algumas coisas para os idosos. Então, esse relacionamento, mesmo que sejam com avós, que não são seus avós, isso é muito importante para ensinar essa criança, desde a tenra idade, a ter respeito e afeto pela pessoa mais velha, que já contribuiu muito para a vida, ou seja, né, se é seu avô, ele deu a vida aos seus pais e para que eles pudessem dar a vida a você. Então, só por isso, essa pessoa já merece muito respeito. E, além disso, eles têm conhecimento, sabedoria, pelos anos vividos, pelas coisas que eles já vivenciaram, que a gente ainda não teve a oportunidade. Então, essas pessoas realmente merecem nosso carinho, nossa atenção, de uma maneira especial. Então, essas ações, pequenas ações, está ao nosso alcance realizar. E eu, que sou professora universitária, tenho tentado trabalhar vários projetos nessa linha, né? Então, nós instituímos no local de trabalho projetos para idosos, com ginástica, com outras atividades, faculdade da terceira idade. Então, eu tive essa oportunidade e esse ano também estou implantando um outro projeto aqui no local onde eu trabalho, porque as atividades educacionais que atendem essa comunidade, que às vezes não teve a oportunidade de estudar na época certa, na idade certa, de serem alfabetizados ou de terem mais acesso a outros tipos de atividades educacionais, podem ser hoje alcançados através de projetos e de programas de universidades, de faculdades que vão proporcionar isso para a comunidade idosa do seu entorno. Então, um apelo que eu faço a você: vamos combater o ageísmo, seja ele de qualquer forma, né? Não vamos discriminar, nós que somos mais velhos, não vamos discriminar os adolescentes, as crianças, os jovens, e vocês que são mais jovens,
Tentem tratar com respeito devido as pessoas que são mais velhas e ouçam seus conselhos e as suas histórias de vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal Envelhecendo Loucamente. Grande beijo!